Se macacos jogam pôquer e só um macaco sempre ganha, o macaco fica desconfiado. O macaco está trapaceando. Os outros macacos o desmascaram, pois ele parece saber as próximas cartas. Em toda rodada, ele desiste bem antes das mãos ruins e aposta tudo logo antes das cartas perfeitas aparecerem. No início, os outros macacos pensam que ele tem sorte, mas após ganhar 10 vezes seguidas, percebem que não é sorte. Talvez ele tenha subornado o croupier. Talvez ele tenha espiado o baralho quando ninguém estava olhando. Seja o que for, o macaco tinha a vantagem, e o resto nunca teve chance. Troque a mesa de pôquer pelo mercado de ações e terá o uso de informação privilegiada. O que é uso de informação privilegiada? O uso de informação privilegiada é o que acontece quando um macaco sabe de algo que nenhum outro macaco sabe. Em termos financeiros, é quando alguém negocia ações usando informações relevantes que não são públicas. Dados ainda não revelados à selva que podem impactar fortemente o preço das ações ao serem divulgados. É como saber que sua rede favorita de smoothies será exposta por misturar baratas nos milkshakes de banana e vender as ações antes do escândalo virar notícia. Tecnicamente, isso é ilegal, mas na prática, isso depende de quem você é. Como isso é feito? A ideia é simples. Digamos que você tenha uma pilha de bananas e queira investir no mercado de ações. Macacos comuns como nós leriam notícias para investir melhor. Os macacos influentes? Eles seguem regras diferentes. Eles têm acesso aos bastidores e sempre estão 2 passos à frente. E é dolorosamente fácil. Um figurão trabalhando dentro de uma empresa ou conectado a alguém do conselho ouve alguma informação suculenta. Pode ser um CEO descobrindo que a empresa vai anunciar lucros recordes. Ou um senador percebe que novas regras vão devastar uma grande marca de salgadinhos. Ou um executivo de plantação de bananas descobrindo que seu principal concorrente foi atingido por um surto de fungo. Em vez de contar ao público, eles contam discretamente para um amigo, um primo ou uma empresa que tecnicamente não controlam. Esse amigo compra ações antes de subirem ou vende a descoberto antes de caírem. Então a notícia sai, o mercado reage. E assim, eles saem com sacos de bananas antes que o resto da selva sequer saiba o que está por vir. Agora é aqui que as coisas começam a parecer manipuladas. Enquanto macacos comuns vão presos por erros no mercado, os primatas mais poderosos seguem fazendo negociações suspeitamente perfeitas. Veja como isso poderia acontecer na prática. Qualquer semelhança com pessoas, lugares ou eventos reais ou fictícios é coincidência. Há alguns anos, vários políticos começaram a vender suas ações da Boba Bola, famosa marca de refrigerante conhecida pelo adoçante Aspartame 0 calorias. Pouco depois das grandes vendas, relatórios vazados sugeriram que o aspartame poderia ser cancerígeno, ou seja, causar câncer. A reação do público foi intensa e as ações da Boba Bola caíram. Políticos que venderam antes das manchetes lucraram facilmente e chamaram de coincidência. Para o resto da selva, porém, pareceu mais que sorte. Ou imagine se, dias antes do conflito retornar à Europa Oriental, legisladores e macacos do Congresso fizeram compras curiosas de ações. O interessante é que esses macacos do Congresso investiram em fabricantes de armas e fábricas de armamentos pesados, como Lock Banana Martin e Raytheon Banana Technologies. Todos escolheram por coincidência empresas de defesa. Todos, por coincidência, compraram antes da guerra fazer essas ações dispararem, e a selva prometeu grande apoio aos defensores. Apoio que vem principalmente como armas, artilharia e veículos blindados produzidos por essas empresas. Realmente faz você pensar, não é? Mas espere, antes de sair por aí gritando fraude, não há provas de que eles tinham informação privilegiada. Mas ninguém acerta o timing de uma guerra por acaso, entende? Vamos ser justos. Nem toda a elite dos macacos escapa. Anos atrás, um ex-macaco do Congresso pegou 22 meses de prisão por uso de informação privilegiada. Ele obteve informações confidenciais sobre a fusão de uma empresa de telecomunicações e rapidamente comprou ações antes do anúncio. Quando o acordo veio à tona, as ações subiram e o ex-macaco do Congresso lucrou muito, mas isso gerou uma grande investigação. Ele disse que era só um palpite fundamentado. O tribunal classificou isso corretamente como ilegal, antes de prendê-lo por quase 2 anos. Enquanto fazia este vídeo, tive uma ideia aleatória para outro exemplo. Imagine se começassem a surgir notícias na TV sobre uma selva atacando outra. Você consegue adivinhar
Qual grupo de macacos na selva resolveu comprar ações de repente? E não eram quaisquer ações. Eram ações de empresas de defesa como Northrop Grumman, Banana Dynamics e Raytheon Banana Technologies. Esses macacos investiram milhares de bananas nessas empresas poucos dias antes da selva se envolver no conflito. Essas ações subiram após as bombas caírem, garantindo aos legisladores lucros muito oportunos. Coincidência? Talvez, mas o momento já levanta suspeitas. Não se empolguem ainda. Fica pior. E se alguns desses representantes fizerem parte das comissões de Forças Armadas ou de Relações Exteriores? Não sei vocês, mas isso deixaria qualquer um irritado. Conseguem imaginar macacos legisladores em política externa podendo investir e lucrar financeiramente com suas próprias decisões? Eles teriam acesso privilegiado a briefings de inteligência e decisões políticas que movimentariam os mercados. E se você está assinando os cheques para a guerra, enquanto também tira bananas de empresas que se beneficiam da guerra que você mesmo incentivou? Vejo um claro conflito de interesses. O macaco está cansado dessa merda. A guerra é um negócio sujo, mas ainda assim é um negócio, e macacos gananciosos sempre encontram uma maneira de lucrar, não importa o custo. Bom, ainda bem que tudo isso é hipotético e não baseado em nada que realmente acontece no mundo real, né? Voltando ao vídeo, isso não é injusto para a maioria dos macacos normais? Se você é apenas um macaco comum, não recebe ligações de senadores, CEOs ou do conselho de administração. Você não fica sabendo sobre fusões antes delas serem anunciadas. Você não recebe dicas dos federais sobre fazendas de banana prestes a ser reprovadas na inspeção. Você só descobre depois que o estrago ou a corrida do ouro já aconteceu. Os investidores de varejo estão sempre 2 passos atrás, presos correndo atrás de dicas de ações no TikTok da selva, enquanto os insiders se banqueteiam com informações que movimentam o mercado. O jogo é manipulado. E a pior parte? Se você ou eu tentássemos fazer a mesma coisa, estaríamos atrás das grades mais rápido do que você pode dizer banana. Por que é tão difícil parar? Negociação com informação privilegiada deveria ser ilegal, mas na selva há muita margem de manobra. Políticos podem legalmente possuir e negociar ações, mesmo votando leis que impactam essas empresas. Deveriam divulgar as negociações, mas muitos não o fazem. Mesmo quando divulgam, não há punição relevante por negociar em momento suspeito. Alguns ocultam transações no nome do cônjuge. Outros usam trusts cegos, que são tão cegos quanto um falcão com binóculos. Insiders corporativos podem vender ações legalmente se seguirem regras de divulgação e fingirem não agir com informações privilegiadas. Então, é legal? É ilegal? É complicado. É vago e, na maioria das vezes, não é fiscalizado. Porque nessa selva, quem você é vale mais do que o que sabe. Então, o que podemos fazer? Nem toda negociação bem cronometrada é suspeita, mas se um congressista defende com entusiasmo um projeto que dá direitos exclusivos de mineração a uma empresa contratada, vale checar se ele comprou ações dessa empresa. Se o discurso de um senador for todo sobre proteger a segurança nacional das frutas, dê uma olhada na carteira de investimentos dele. Veja se ele comprou ações da Banana Dynamics. Se um comitê de saúde propuser proibir açúcar de durião, vale ver se eles têm posições vendidas nas ações das empresas afetadas. Negociação com informação privilegiada é mais que um crime financeiro. É uma traição à confiança pública, escondida em planilhas e divulgações feitas em até 24 horas. E a pior parte nem é sutil. Negociação com informação privilegiada deveria ser ilegal, mas para quem tem influência, vira hobby, habilidade ou fonte extra de renda. Os ricos chamam isso de gestão de portfólio. O resto de nós chama isso pelo que é, manipulado. Da próxima vez que um político propor uma lei muito específica ou um senador se preocupar com semicondutores, siga as bananas. Porque na selva, o dinheiro fala, e se você prestar bastante atenção, pode ouvi-lo sussurrando sobre um futuro que está prestes a chegar. Se algum macaco estiver confuso, lembre-se. Isso não é conselho financeiro, jurídico, nem incentivo. Esses exemplos são satíricos, e qualquer semelhança ou referência a pessoas, lugares ou organizações é mera coincidência. Por favor, não processem o macaco. E obrigado por assistir.